Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que tivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude, ó Pai, a aplicar essa Tua palavra ao nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, para compreendê-la e para assim, ó Deus, nos alimentarmos dela nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esta é uma das histórias bem conhecidas da Bíblia, e mesmo aqueles que com pouca frequência leem ou frequentam uma igreja, aqueles que leem pouco a Bíblia ou frequentam pouco a igreja, ou talvez nunca tenham feito isso, já ouviram contar essa história em algum momento de suas vidas. É a história em que Jesus, um judeu, fala com uma mulher, que para nós aqui é anônima, que é apenas descrita como uma mulher samaritana.
qual que é a situação em questão? Jesus Cristo estava no início do seu ministério, já tinha convocado os seus discípulos, os apóstolos, e tinha começado o seu ministério na região da Judéia. E um dos principais feitos de Jesus, junto com a sua comitiva, foi que em pouco tempo, quando Jesus começou a pregar e a ensinar, em pouco tempo as multidões começaram a ir até Jesus, os lugares onde ele estava, e entre outras coisas, eles iam para serem também batizados. Esse batismo que era realizado era um batismo chamado batismo de arrependimento. Era o que João fazia próximo a Jerusalém, no Rio Jordão. Ele pregava e denunciava o pecado das pessoas e chamava-as ao arrependimento. O ministério de Jesus começa exatamente da mesma maneira. Jesus começa pregando a verdade, anunciando o evangelho e chamando as pessoas a se arrependerem. Jesus mesmo não batizava, mas em pouco tempo, por causa desta pregação e do batismo que era realizado pelos discípulos, as multidões se avolumaram em volta de Jesus e por todos os lugares por onde Jesus passava na Judéia. E Jesus, não querendo trazer esta multidão e esta fama para cima de si, porque ele tinha que realizar um mistério bem mais amplo, que ia demorar alguns anos ainda, pelo menos 3, Jesus deixa a região da Judéia e ele vai em direção da Galileia. Aliás, Galileia é o lugar onde o Senhor Jesus concentra a maior parte do seu ministério. Depois ele volta para a Judéia, onde ele encerra o seu ministério terreno, quando ele é preso e crucificado. E então, nesta caminhada aí da narrativa bíblica, nós lemos João falando que Jesus vai deixar a Judéia e vai para a Galileia, mas ele não vai fazer isso antes de passar caminho para a Galileia, a uma cidade chamada Sicar. É interessante que existem muitos outros acontecimentos narrados pelos outros evangelistas neste percurso que João não narra, mas João narra especificamente esse. E é bom lembrar que o evangelho de João, ele é assim, ele é diferente dos outros evangelhos. Ele não traz todas as narrativas que os outros trazem, e ele tem um foco, uma concentração muito diferente. Você pega quase que 1/3 do evangelho de João, João conta 2 anos e 9 meses do ministério de Jesus. E os últimos meses do ministério de Jesus tomam quase que 2/3 deste evangelho. E quando João é questionado sobre esta maneira como ele escreve, ele mesmo responde que as coisas que ele escreveu para que creiam, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo e o reconheçam como o legítimo e verdadeiro Filho de Deus. E depois ele mesmo explica, se fosse para contar tudo o que Jesus fez, faltariam páginas para escrever todos os feitos do Senhor Jesus. Então fica claro que o propósito de João é um propósito evangelístico, o propósito dele é atingir o coração das pessoas e convencê-las a crer em Cristo Jesus. É o que João está fazendo. E especialmente nesse interesse de João, João mostra alguns sinais específicos, pelo menos 7 sinais, que são realizados por Jesus, que João entende ser os sinais necessários para que uma pessoa creia. Além disso, João também, junto com esses sinais, ele vai trazer uma afirmação que Jesus repete em cada um deles, que é uma afirmação retirada lá do Antigo Testamento, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e chega ao lugar onde Deus fala com ele e pergunta quem está lá, quem é que está falando com ele, e o Senhor responde um nome, uma identidade que o próprio Senhor dá para si mesmo. E o Senhor responde a Moisés, eu sou o que fala contigo. E esta expressão, eu sou, é a expressão que João vai encontrar na fala de Jesus em cada um destes sinais. Jesus vai dizer, eu sou. Para quê? Para que as pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento, ao ouvir isso, pudessem identificar Cristo com Deus, pudessem identificar Jesus com o próprio Criador. E então quando você encontra, especialmente no Evangelho de João, esta declaração na boca do Senhor Jesus, eu sou o que falo contigo, ou eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas. Todas as vezes que Jesus faz isso no Evangelho de João, são pelo menos 8 vezes que Jesus faz isso, todas as vezes que ele faz, ele quer ser identificado como uma deidade, como o verdadeiro Deus.
E por isso ele usa elementos lá do Antigo Testamento para que as pessoas pudessem fazer essa ligação, que na cabeça do judeu era automática. E João, quando escolhe estes eventos para apresentar o seu evangelho, ele está querendo relembrar, no final do primeiro século, diante de muita apostasia que estava acontecendo, abandono da fé, e diante da necessidade de levar este evangelho de forma bem objetiva para os seus leitores do final do século e para nós também, João vai buscar aquilo que é central, aquilo que é mais objetivo, mais profundo e mais contundente a respeito de Jesus. Ele podia dizer sobre Jesus muitas coisas, muitas qualidades de Jesus, mas a qualidade principal que ele queria que os seus leitores, seus ouvintes soubessem sobre Jesus é que ele é o Cristo, ele é o Messias prometido, ele é verdadeiramente Deus. E é o que nós precisamos sempre lembrar. Nós estamos vivendo num tempo também em que as pessoas falam muitas coisas bonitas sobre Jesus. E quase que de maneira geral, ninguém nega a presença histórica de Jesus. O que a maioria das pessoas, inclusive até evangélicos, vão negar de forma objetiva ou de forma sutil, de forma implícita, é a divindade de Cristo. E isso já era um problema no final do primeiro século, foi um problema no segundo, no terceiro século, em toda a história da igreja, sempre apareceram grupos negando a divindade de Jesus. E o que João está fazendo neste evangelho é exatamente mostrar a divindade de Cristo, e então esse evangelho é assim, bem diferente dos outros que são chamados de sinóticos, porque ele não é uma contação exaustiva das narrativas ou das memórias que os apóstolos tinham das narrativas, em que Jesus participou dos trabalhos da missão de Jesus naqueles 3 anos. João selecionou alguns eventos com um propósito muito claro de convencer as pessoas de que Jesus é o Cristo. E este relato que nós temos aqui, que é bem conhecido, Jesus chegando na região de Sicar, e é uma região para o judeu muito importante, significativa, e algo que era para os judeus algo doloroso, porque um elemento muito interessante da história ficava lá em Sicar, mas Sicar era a província de Samaria. E os judeus e os samaritanos, eles não tinham comunhão, eles viviam separados e havia uma intriga, e havia uma grande celeuma entre estes dois grupos. Todos parte do Israel, todos descendentes de Jacó, mas com uma diferença. Os samaritanos, eles nos últimos 600 anos antes de Cristo, eles tinham se associado com povos pagãos e eles tinham usufruído da cultura dos pagãos, e não só isso, eles tinham feito mistura de raça. Eles tinham se associado, inclusive em casamento, com estes pagãos, e por causa disso os judeus, especialmente aqueles da região de Jerusalém, mais tradicionais, mais fundamentalistas dentro da sua religião, rejeitavam os samaritanos porque os consideravam mestiços. E como mestiços, eles consideravam que eles também tinham um culto impuro. Os samaritanos, por sua vez, recusaram os escritos dos historiadores, recusaram os escritos dos reis e recusaram os escritos dos profetas, os escritos de poesia, e a Bíblia dos samaritanos, que é o Antigo Testamento na época, se reduzia tão somente ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só tinham os escritos de Moisés. Já os judeus, eles tinham os pais, eles tinham que compor os livros, que compuseram os livros de história, tinham os profetas, eles tinham os profetas maiores e menores, tinham os poetas, e então o povo judeu da época de Jesus tinha a Septuaginta, tinha o Antigo Testamento completo. Já os samaritanos não. E por conta destas questões, samaritanos e judeus não conversavam. Eles não tinham comunhão nenhuma. Muito pelo contrário, quando um judeu, por algum motivo, ia conversar com um samaritano, ele era mal visto pelos seus compatriotas, e por parte dos samaritanos a mesma coisa. Eles não se davam, eles tinham um conflito entre eles. Jesus, parando ali, mandou os discípulos irem até Sicar para comprar alimento, e Jesus ficou próximo a um poço de Jacó. Este poço está na história do Antigo Testamento. Ele foi cavado cerca de 1.200 anos antes desse acontecimento. Este poço, chamado Poço de Jacó, não é um poço como esses dos nossos dias, que a gente cava um buraco redondinho lá profundo. Este poço tinha cerca de 30 metros de profundidade, mas não era algo redondinho, mas era uma coisa grande. E a história nos relata que
Este poço, no tempo de Jesus, a água que fluía dele era como uma fonte, ele jorrava para fora. Não era uma coisa estanque como uma cisterna que nós construímos hoje. Era uma fonte de água mesmo e jorrava água ali, a água borbulhava naquele lugar. Então, as pessoas naquela época, especialmente os moradores da região de Sicar, tinham outros poços, outras cisternas de onde tirar água. Mas havia um elemento místico, havia um elemento histórico e havia uma tradição envolvendo aquele poço. Então as pessoas andavam quilômetros para vir buscar água ali. As mulheres se reuniam em grupos pela manhã e iam todas juntas, contando suas histórias, cantando, e iam buscar água no poço de Jacó, porque a água que saía dali, para eles era uma água abençoada, era uma água viva, porque ela borbulhava, não era como uma cisterna que parece que a água está morta. Dali saía algo que era para eles algo muito bom e eles apreciavam muito. Esta mulher que vai aparecer para Jesus, uma samaritana, vem buscar água ali, ela vem no período da tarde, e chegando para buscar esta água no período da tarde, nós já podemos saber sobre ela, que ela não era uma pessoa que tinha uma vida social intensa, muito pelo contrário, ela era uma pessoa muito solitária. O Senhor Jesus entrega o motivo pelo qual ela é solitária. Ela já tinha passado por vários casamentos, pelo menos 5, e agora ela estava investindo num 6º relacionamento, e não era um casamento, era um amaziamento. Ela estava vivendo junto com uma pessoa, mas não era a pessoa com a qual ela tinha se casado. E então, ela com certeza era uma pessoa mal falada, de péssima reputação naqueles dias. Essa mulher chega para tirar água e Jesus está lá perto do poço. E Jesus começa uma conversa com ela dizendo: você pode me dar um pouco de água? E a mulher olha, obviamente, a primeira repulsa, ele é um judeu. A maneira como ele está vestido, o sotaque com o qual ele fala, para ela, automaticamente, ela já identificou, ele é um judeu. E aí ela responde de uma maneira bem fria, de uma maneira seca, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de tratamento que fosse compatível com a pessoa com quem ela está falando, porque obviamente ela nem sabia que ele era o Filho de Deus. Ela simplesmente o considera como um judeu qualquer, e ela se dirige a ele com um tom muito irônico, dizendo assim: olha, você não pode chegar aqui e pedir água para mim, afinal de contas, nós somos pessoas diferentes, nós não podemos ter nem essa conversa. E ela diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela vai: que grande ousadia a sua, você é um judeu e você está puxando conversa comigo? Ainda está me pedindo água. E aí Jesus começa um processo que é um processo de descobrir aquela mulher. Descobrir no sentido da cultura dos judeus. Os judeus usavam uma capa à noite para se proteger do frio, e muitos se escondiam por trás dessas capas. E isso não é diferente hoje. Nós usamos aparência, nós usamos uma porção de coisas para nos esconder, e esconder as nossas feiuras, esconder as nossas realidades. Nós usamos muitas coisas, e naquela época não era diferente. E Jesus começa um processo de descobrir aquela mulher. Quando ela disse essa frase, o versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Jesus introduz um assunto que é um assunto, são expressões religiosas. Dom de Deus, a referência é: se você conhecesse o grande presente de Deus para os homens, ao invés de você me dar água, você pediria e eu te daria água viva, que é outra expressão que tinha a ver com o poço, porque as pessoas acreditavam que aquela água ali, ela estava viva, mas Jesus fala: eu te daria água viva, eu tenho água viva para te dar. E aí, esta mulher, não entendendo, embora ela ficou curiosa, e o fato que ela ficou curiosa fez com que ela tivesse um pouquinho mais de respeito pela pessoa que estava falando com ela. Ela responde, você pode ver no versículo 11, já usando um pronome de tratamento respeitoso. Ela diz: Senhor. E o Senhor aqui não é Senhor de Deus, é o Senhor no sentido de tratamento respeitoso. Meu Senhor, veja só, o Senhor não tem corda. Então ela está imaginando que a água da vida é a água daquele poço. Então, o Senhor não tem corda, e o Senhor não tem como retirar água deste poço. Você está me pedindo água e agora de repente você começa a me oferecer água. Como é que você pode? Esse poço é fundo, tem 30 metros de comprimento.
de profundidade. Como é que você pode pensar em retirar água daqui de maneira simples, de maneira comum? Não é assim que as coisas funcionam. E Jesus continua a conversa com ela. Veja que uma primeira capa já foi retirada, a capa daquele preconceito nacionalista, e ela já respeitosamente se dirige a ele. E não só isso, ela diz algo interessante: és tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Está dizendo, por um acaso o senhor é maior do que aquele que cavou o poço? Porque para pensar em tirar água daí, sem uma corda, sem alguma coisa para te ajudar a tirar água, você está pensando em cavar outro poço? E o poço que o senhor vai cavar é melhor do que esse poço aí, o poço de Jacó? Ou o senhor tem algum poço em algum lugar melhor do que esse? Essas são as perguntas que ela está fazendo. Mas o que essas perguntas demonstram é que o Senhor ganhou a curiosidade daquela mulher. Ela ainda não sabia o que ele era. Ela podia talvez imaginar que ele fosse um mágico, alguém que pudesse produzir água do nada. Ela podia imaginar uma porção de coisas, mas ela não sabia quem ele era. Mas a maneira como ele se dirigiu chamou a sua atenção e fez com que ela parasse e conversasse com ele, vencesse aquelas barreiras. E então, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber da água, desta água, tornará a ter sede. Falando da água do poço de Jacó. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora o Senhor ganhou o interesse dela. Completamente. Porque, além de ser um trabalho, era uma exposição diária que ela tinha que sofrer todos os dias para buscar água naquele poço. E agora o Senhor fala para ela o seguinte: olha, eu não só posso te dar uma água que não é como esta água aí, porque as pessoas que bebem dessa água voltam a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. E Jesus não está falando de água física, ele está falando de algo espiritual. A conversa está passando naturalmente de um assunto físico, de uma necessidade do nosso corpo, e a palavra está perpassando para um assunto espiritual e uma necessidade da nossa alma. E Jesus diz para ela: se você beber da água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. E não só não terá sede, mas essa água que eu vou dar para você, ela vai jorrar do seu interior como rios de água viva, vai fluir de dentro de você. E aquele lugar era muito especial, porque isso acontecia ali, as pessoas visivelmente percebiam aquilo. E embora precisassem de algum equipamento para tirar água, mas a água daquele poço era uma água que não se esgotava jamais. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher é que a água que ele der para que ela beba, esta água não vai se esgotar nunca. E então ela falou assim: eu quero dessa água então, eu preciso dessa água, eu necessito. Versículo 15, ela diz: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. E uma vez que Jesus a descobriu, e ela agora abriu o seu coração mostrando sua necessidade, e mostrando também sua tristeza de ter que vir àquele lugar todos os dias, e ela diz: para que eu não mais tenha que vir aqui. Então aquilo ali não era um motivo de alegria, porque quando você vai a um lugar que você gosta de ir, você não quer que algo te impeça de voltar, você quer voltar lá sempre. Mas ela diz: eu não vou mais precisar vir aqui. Isso vai me poupar, obviamente o que ela está dizendo, isso vai me poupar de muita tristeza e muito desgaste. Então Jesus dá o golpe, que é o golpe fatal, para penetrar o coração daquela mulher. Jesus diz para ela: então tá bom, então vai lá, chama teu marido e volte, eu vou dar essa água para você. E aí ela tem que abrir o coração e dizer: Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus respondeu e disse: você falou a verdade, você não tem mesmo, porque você já teve 5. E o texto não diz se eles morreram, se ela divorciou, se ela foi traída, ou se ela traiu. O texto não diz. O Senhor Jesus não entra nesses detalhes. E João não relata nada além disso para nós. Mas o Senhor diz para ela: você falou a verdade, você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Ou seja, o Senhor desnudou completamente aquilo que estava dentro daquela mulher, aquele pecado que estava escondido, que estava oculto, que trazia vergonha, que trazia dor. O Senhor Jesus arrancou como alguém que põe a mão e arranca um tumor para fora. O Senhor Jesus arrancou e puxou isso.
Senhor disse para que a mulher respondeu ao Senhor, falou: Senhor, o Senhor é um profeta? Como é que o Senhor pode saber essas coisas? Eu não disse nada sobre isso. Ela começou chamando ele de judeu, depois chamou respeitosamente de Senhor, e agora chama ele de profeta. Vejam como essa mulher foi saindo daquilo que é superficial e foi aprofundando seu conhecimento sobre quem era aquele homem através da conversa que Jesus estava tendo com ela. E a partir daí, ela começa um interrogatório doutrinário. Ela quis testar para ver se ele é profeta mesmo. Eu quero saber o que ele fala sobre um assunto que é importantíssimo para nós. E ela começa a perguntar: bom, já que o senhor é profeta, então me diga uma coisa, aonde é o lugar correto de adorar? Ele lembra que ele é judeu. Jesus responde o que ela não imaginava, porque ela imaginava que ele fosse falar exatamente Jerusalém. Ele é judeu. Mas ele dá a resposta de um profeta sábio, do verdadeiro Filho de Deus. Ele diz: nem aqui neste monte em Samaria, e nem muito menos em Jerusalém no templo, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é nem aqui nem lá. A questão é como você está diante de Deus. A questão é que o lugar de adoração não é o fator determinante para que a adoração aconteça, mas o estado do coração é determinante para que a adoração aconteça. Um coração sobrecarregado e cheio de pecado pode subir ao lugar mais santo dessa terra e não vai adorar a Deus. O que Jesus está dizendo para ela é que o lugar onde ela poderia escolher para adorar não ia resolver o problema do pecado dela. O único que poderia realmente resolver o problema do pecado dela era o Senhor Jesus, a água da vida, a água que tira a sede do nosso coração e do nosso interior faz fluir rios de água viva. E quando o Senhor Jesus disse isso para ela, os olhos daquela mulher se abriram, o seu coração se abriu, e ela então entendeu o que estava acontecendo. Ela perguntou: olha, então você é o Cristo? Porque nós aguardamos o Messias. Você é o Cristo. E junto com isso, o Senhor Jesus, ele faz outra menção. Isso não é bairrismo religioso, porque Jesus era judeu de forma alguma. Mas Jesus diz: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas a salvação vem pelos judeus. Parece duas afirmações preconceituosas contra a fé daquela mulher, mas não são duas afirmações preconceituosas, são duas afirmações realistas. O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: os judeus sabem muito mais sobre o Messias do que vocês. Por quê? Porque vocês rejeitaram quase que toda a revelação de Deus. Vocês ficaram apenas com os 5 primeiros livros, por isso que eles adoravam o que eles não conheciam. Os judeus conheciam melhor, porque os judeus tinham os pais, tinham os profetas, tinham os poetas, coisa que os samaritanos rejeitaram. E mais, o Senhor Jesus diz: a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus está dizendo quem é a descendência, ou quem é a descendência, de quem é descendente, de quem é descendente o Messias, de quem ele era descendente. A salvação vem dos judeus. O Senhor já estava dando a resposta para ela: o seu Messias, o Cristo que você espera, ele não vem dos samaritanos, porque ele vem dos judeus. É como se Jesus estivesse dizendo: se você procura o Cristo, você vai encontrá-lo num judeu. E ele estava ali, sentado diante dela. E por fim, no versículo 26, o Senhor Jesus, atendendo a resposta dela, que ela quer saber onde é que está o Messias que havia de vir, o Cristo. Jesus diz no versículo 26: eu sou, eu que falo contigo. Jesus está dizendo: você leu Moisés, você lembra como Deus se identificou para Moisés? Pois é, quem está aqui diante de você é o mesmo que falou com Moisés. Eu sou, eu que falo contigo. Ela começou preconceituosamente chamando-o de judeu, depois de Senhor, depois de profeta, e por fim o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o Cristo, eu sou Deus. E aquela mulher, depois de saber disso, o que ela fez? Os discípulos iam chegando, e eles obviamente viram Jesus falando com a samaritana e ficaram com a cabeça cheia de interrogação, mas ninguém abriu a boca para perguntar nada, ficaram quietinhos,
esperando para ver o que Jesus ia falar. E enquanto isso a mulher saiu, e o que ela foi fazer? Ela foi contar para os homens daquela cidade, para as pessoas de Sicar, sem sentir vergonha, sem ter medo de transitar nas ruas da cidade, ela foi contar para as outras pessoas que ela encontrou a fonte da água da vida, Jesus Cristo. E no desenrolar desse texto, nós não vamos caminhar mais adiante dele, no desenrolar desse texto, as pessoas daquela cidade vieram até Jesus, e muitos creram em Cristo Jesus e foram salvos. Os judeus chegaram, os discípulos chegaram com a comida e ofereceram para Jesus, dizendo mais ou menos assim para ele, ou a ideia era essa, a ideia era que, Senhor, pare um pouquinho com o seu trabalho, porque nós trouxemos comida, o Senhor precisa se alimentar. E Jesus responde, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava anunciando salvação para a gente perdida, cansada e sobrecarregada. Jesus estava ensinando sobre qual é a verdadeira adoração para a gente que não sabia como adorar. Jesus estava apontando o caminho da vida para a gente que estava num caminho de morte. Nesta manhã é necessário que nós nos lembremos da missão de Cristo e o que nós podemos usufruir da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O processo que aconteceu com aquela mulher não é diferente do processo que já aconteceu conosco, e talvez precise acontecer de novo, e talvez em muitos momentos da nossa vida nós precisamos desfrutar desse processo de novo. O que aconteceu na vida daquela mulher? Primeiro, pecados ocultos, que é o que tinha na vida dela, pecados ocultos fazem-nos, no mínimo, adoecer no nosso espírito, no nosso coração, na nossa vida. Pecados ocultos nos isolam dos outros, porque a vergonha nos faz procurar o isolamento. Pecados ocultos pesam sobre nós e nos transformam em pessoas sedentas. E nessa sede, quando nós não buscamos em Cristo, a gente tenta acabar com a sede do coração, com coisas, com atitudes, com pessoas, com uma série de itens que não vão satisfazer, com vícios, e nada disso vai tirar a sede do seu coração. Porque o que realmente nós precisamos é, diante do Senhor Jesus, termos as nossas capas removidas. Nós precisamos de Cristo escrafunchando o nosso coração e arrancando de dentro o tumor do pecado que nos torna doentes e solitários nesta vida. O que aconteceu foi com aquela mulher foi que o sábio conselheiro Jesus invadiu a vida dela para tirar aquilo que lhe causava agonia e trouxe alívio para o seu coração. Nós precisamos disso. Vemos nesse texto claramente que todos nós somos incapazes de consertar e de dessedentar a nossa alma por nós mesmos. Somente Jesus é capaz de consertar o nosso coração. E não importa a profundidade da nossa queda, o Senhor, Ele pode arrancar a culpa do pecado e nos tornar servos dele novamente. Fazer com que jorre a alegria do nosso interior pela presença dele em nós. Pecadores perdoados expressam a gratidão do seu pecado de que maneira? Eles se alegram adorando ao Senhor. Um pecador, quando é perdoado, quando sente o perdão, a coisa que ele mais quer fazer é adorar o Senhor. E como é que ele faz isso? Ele faz isso em espírito e ele faz em verdade, porque ele não tem que esconder nada de ninguém e muito menos de Deus. O que atrapalha a nossa adoração, por isso que o Senhor mesmo diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, é que quando nós estamos com o coração cheio de pecado, a gente não consegue adorar a Deus. Você consegue vir à igreja, consegue vir cantar hinos, você consegue sentar num banco, ouvir uma pregação, mas não adora a Deus. Porque a adoração ela tem que acontecer na alma e na mente, é em espírito e é em verdade. Quando eu tenho meu espírito desejoso de adorar a Deus, mas minha mente precisa esconder coisas de Deus, não acontece adoração. Por isso que a confissão de pecados e o reconhecimento de que somos pecadores é tão necessário no momento de adorar a Deus, no nosso culto diário. Porque não adianta eu chegar com cara de crente, com jeito de crente, com linguagem de crente, diante do Deus que me conhece de dentro para fora. Mas esse Deus é o mesmo Deus que oferece perdão e graça e misericórdia. Nós devemos pedir a Jesus que Ele abra os nossos olhos espirituais e conserte o nosso coração e a nossa mente
nos concedendo o perdão de pecados. E a afirmação de Jesus continua para nós hoje. O Pai procura, o Pai ativamente busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que sabem que precisam de Deus, que abrem o coração e confessam seus pecados diante do Senhor e vivem com gratidão, porque sabem que por elas mesmas não podiam alcançar nem satisfação, nem perdão e nem alegria, mas receberam perdão, alegria e satisfação em Cristo Jesus. Por isso elas adoram, porque elas sabem que não há outro lugar que possa satisfazê-las como aos pés de Cristo Jesus. Que nesta manhã nós possamos imitar o que esta mulher fez. Jesus Cristo não veio para salvar uma nação. Jesus Cristo veio para salvar homens e mulheres de todas as nações da terra. Gente cheia de culpa, gente cansada, sobrecarregada, gente cheia de pecado. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que está perdido. E é isso que João nos ensina nesse texto. Jesus não fez aquela viagem por um acaso e nem encontrou aquela mulher por coincidência. Jesus estava buscando aquela mulher. E ao encontrá-la, Jesus a salvou, transformou seu coração, mudou a sua vida. De uma mulher que vivia na solidão, escondendo-se dos homens, ela se tornou uma proclamadora do Evangelho, porque ela saiu dali e foi buscar as pessoas da sua cidade. Porque ela sabia que por mais que as pessoas estivessem lá transitando pelas ruas, o mesmo vazio do coração dela estava também no coração dos seus companheiros de cidade. Por isso ela não se contentou em voltar com aquele segredo para casa. Ela voltou para a sua cidade e ao invés de ir para a sua casa, ela foi falar com as pessoas daquele lugar que precisavam também da água da vida que ela encontrou, que precisavam ter o seu interior transformado. Que nós também sejamos assim, pessoas que não se contentam apenas em receber o perdão do Senhor, mas insistentemente vão buscar outros na mesma condição para conhecer a Jesus Cristo e para experimentar esta fonte de água da vida que jorra para a eternidade dentro dos nossos corações. Que Deus nos ajude. Nós vamos ficar em pé.